noite, sejam bem-vindos ao Mulher por Inteiro. Eu sou Gabi Ong, vou estar com vocês aqui no programa agora. Queria mandar um grande abraço para minha amiga Mel Cipriano, que esteve com a gente aqui durante a primeira temporada do Mulher por Inteiro e que agora segue seus projetos pessoais. Um grande abraço, Mel. Hoje vamos ter a presença da Bianca Vito falando do Della Cervejaria e também a presença da X Jarreta falando um pouco da sua experiência como mãe de 4 filhos e contando um pouco da sua trajetória na pedagogia. E agora a gente vai conferir uma dica sobre o nosso universo exterior feminino. Olá, eu sou a Gislaine, ela é a Flávia, nós somos funcionárias aqui do Binga Presentes e Decorações. Nós vamos apresentar para vocês alguns ambientes. E a gente sabe que o toque feminino é o que transforma uma casa, né? Então a gente separou aqui umas peças mais modernas, clássicas, que dá para ser usado em sala, ou algum aparador, algum painel. E um vasinho com um hobby também pode ser usado no quarto, só o vasinho no banheiro. A gente tem vários lugares que dá para usar essas peças. Agora nós vamos mostrar um conjunto de arranjos. Eles podem ser usados numa área gourmet. Na mesa dá para ser usado, ou até embaixo de um aparador, no chão, algum cantinho que tiver na casa. Ele fica bem legal. E o verde, a samambaia tá muito em alta. Agora vamos apresentar um cantinho do café. Quem não gostaria de ter uma decoração dessa em casa? E aqui a gente usou uma garrafa térmica, xícaras, tem uns potes para bolacha, biscoito, mas também pode ser usado uma cafeteira. A gente tem suporte para cápsulas de café também, que fica super legal aqui na decoração. E a escolha de uma decoração certa faz toda a diferença, né? Na AutoFest você encontra o carro perfeito, de procedência, com garantia e excelentes condições de financiamento. Sabe aquele carro incrível que você pensou em ter na garagem? Venha para a AutoFest e realize o seu sonho. Confira nosso estoque pelo site www.autofest.net.br e venha nos fazer uma visita. Uma loja ampla e com super atendimento, localizada na Avenida Brasil 1060, em São José do Rio Pardo. AutoFest Venda e Consultoria. Nossa paixão é acelerar suas conquistas. A320 para base. Quais são as coordenadas? Você está na Play TV. Você, mulher, tem horário marcado na terça-feira com Mulher por Inteiro. Programa especial para as mulheres com psicologia, saúde, moda, direitos, entretenimento e muito mais. Eu sou Gabi Ong, vou estar com vocês aqui no programa agora. É que 90% dos casos podem ser evitados. Mas alguns pais vão dar mais valor ao estudo, à educação escolar. Tá? Toda gestante pode ter um sangramento gengival. Você tem medo de panela de pressão? Hoje eu vou te dar várias dicas e tirar várias dúvidas sobre elas. Mulher por Inteiro, toda terça, às 8 da noite. Play TV, pensando em você. Estamos de volta com Mulher por Inteiro e nesse bloco a gente vai falar sobre o nosso interior, sobre mulheres que seguiram o seu instinto e que fazem a diferença. Vamos conversar aqui com a Bianca Vito, que é bacharel em Química pela Unifal, técnica em cervejaria
idealizadora e sócia do Delas Cervejaria, consultora em cervejaria e, com muito orgulho, a primeira mulher riopardense a produzir cerveja artesanal. Seja bem-vinda, Bianca. Obrigada pela oportunidade e pelo convite. Então, vamos lá. Como que começou essa história, o seu interesse pela produção de cerveja? O meu interesse pela cerveja foi de muito tempo, né? Eu sempre gostei de experimentar novos sabores, sempre gostei de... Eu sempre fui curiosa, né? De experimentar novas coisas, de bebidas, comidas. Mas na produção em si, eu tive o contato quando eu estava no meu último ano de faculdade. E aí eu tive contato com um curso, né, que era de produção de cerveja. E lá eu tive o contato propriamente dito de como que é a produção de uma cerveja, né? Eu gostava de cerveja artesanal, mas eu nunca não sabia como produzir, né? O processo todo. Então foi na faculdade que eu tive esse contato com a produção. Eu fiz um curso de tecnologia cervejeira e lá, né, na faculdade. E lá eu acompanhei, eu fiz todo o processo, eu fiz até um mini projeto de cerveja, então foi bem bacana, eu aprendi muito e aí o gosto começou a aflorar na produção de cerveja. E é verdade que a primeira cerveja a gente nunca esquece? É verdade. Eu lembro do gosto da cerveja até hoje. Até hoje, você fala assim, nossa, que cerveja que era? Nossa, eu lembro certinho do gosto dela, como que ela ficou. A primeira cerveja. Ficou essa memória do... o gosto com cheiro, né? Que fica essa memória... Ficou a memória sensorial mesmo. Que legal. E produto. deixa eu perguntar, tem bastante mulher nesse ramo? Porque que bebe cerveja, eu sei que tem bastante mulher. Mas tem bastante mulher no ramo da produção da cerveja? Então, é muito engraçado, né? Quando eu comecei a entrar nesse ramo cervejeiro, e eu entrei primeiro com o meu namorado, né? A gente ia em eventos cervejeiros, né? A gente ia em encontros. E lá eu percebi que não tinha muitas mulheres, que eu falava assim, ó, eu faço cerveja, todo mundo, nossa, você faz cerveja? Você é mulher, você faz cerveja? E eu nunca tinha percebido isso, porque o meu meio não mostrava que era tão restrito assim para mulher. E aí depois desses encontros que eu fui percebendo que realmente é muito limitado. Mulher não anda produzindo muita cerveja, agora que está mudando, né, que tem um movimento de mulheres cervejeiras, né, agora, mas há um tempo atrás não tinha. E isso era o diferencial, sabe? Nossa, eu não sabia, porque às vezes dá a impressão que mulher que se interessa mais, assim, né, por gosto, por cozinha, a gente tem às vezes essa impressão e eu não sabia. E você acha que o paladar da mulher para a cerveja é diferente do que para o homem? Porque geralmente, né, as mulheres gostam de uma cerveja assim mais leve, menos encorpada. É impressão minha ou tem essa diferença? O que eu ando percebendo é isso mesmo, né? As mulheres, é lógico que tem as exceções, eu sou uma exceção. Eu gosto de cervejas mais extremas, cerveja mais amarga, mas aí é igual na questão do vinho, né? Que tem mulheres que gostam de vinho seco, agora de vinho suave. É a mesma coisa com cerveja. Cerveja tem um leque, né, uma vasta variedade, mas eu fui percebendo que as mulheres, elas realmente gostam de uma fruta, de um condimento, uma coisa mais leve, menos amarga. Eu vejo que a mulher gosta muito da experiência, gosta daquela experiência de uma coisa diferente, da combinação de sabores. Diferente dos homens. Os homens já não gostam de explorar tanto igual as mulheres. Os homens já gostam do tradicional. Entendi. Que é daquela cerveja daquele jeito, não gosto de uma fruta, não gosto de um condimento. Então é isso que eu tô percebendo com o paladar feminino. Eu gosto muito dessa experiência de imaginar o que é, sentir o cheiro e depois sentir o sabor. Nossa, eu acho isso super... Eu gosto. Eu sou aquela que não pede sempre o mesmo lanche, sempre o mesmo suco. Eu gosto de mudar bastante. Gosto de explorar. Você acha que talvez você goste das mais encorpadas porque você tá... É igual assim, quem entende de café gosta do café sem açúcar. Quem entende do vinho gosta de um vinho mais seco. Você acha que talvez por isso também que quem se interessar pelo mundo da cerveja vai começar a entender o sabor mais encorpado, talvez? Também. Entender, igual eu vejo muito assim, o lúpulo, que é o que compõe a cerveja, ele é a alma da cerveja, eu falo.
Então, quando você começa a entender o lúpulo, você começa a compreender o que o lúpulo pode trazer para a cerveja, aí você começa a gostar mais. E o lúpulo, ele traz uma flor, ele traz uma fruta, ele traz o amargor. Então, acho que depois que você conhece essa parte do lúpulo, aí você começa a gostar mais de cervejas mais encorpadas, cervejas que tem uma experiência mais forte nessa parte do lúpulo. Entendi. E deixa eu falar, eu ouvi dizer que existe um termo que a gente usa na cervejaria que se chama off flavors. Você pode explicar pra gente o que seria isso? Os off flavors são sabores, normalmente, que a gente não quer na cerveja. Mas existem cervejas que possuem off flavors porque a gente quer. Entendi. Um exemplo é a minha cerveja de Avines, que é a de trigo. Lá tem um off flavor, que é o acetato de isolamina, e nele tem o sabor de banana. A gente tem essa impressão de banana, não quer dizer que tem banana dentro da cerveja, só que a levedura, durante a fermentação, ela traz esse composto que lembra a gente a banana. E não tem banana. E não tem banana, mas o sensorial é totalmente de banana. Banana e também tem o cravo, que é o ácido ferúlico, que transforma em vinil guaiacol, que é o que transforma no cravo. Ou aí os off flavors tem aqueles que a gente não quer, que são assim, os terríveis, né? Eu já enfrentei off flavor com sabor de queijo, com sabor de vômito de bebê, porque eu tenho um curso de análise sensorial de off flavors e nesse curso a gente experimenta todos os off flavors que tem. É bem bacana, aí a gente encontra até assim um off flavor gostoso. E você tem que experimentar tudo isso. Tem que experimentar tudo. A gente tem a base, que é assim, uma cerveja bem levinha, e nela eles colocam um off flavor e a gente vai experimentando e colocando na memória sensorial. E a gente vai anotando, né, deixando tudo interligado pra gente saber que quando a gente experimenta a cerveja, a gente sabe qual é o off flavor que tem na cerveja. É bem bacana. Foi um curso bem legal. Eu acho que assim, mesmo quem não for do ramo cervejeiro, vale a pena, porque, nossa, é muito legal você experimentar esses sabores. Onde que a gente encontra esses cursos? Eu fiz na Casa Olec, que agora é a Casa Brix, que eles agora mudaram o nome, e lá eles têm esses cursos cervejeiros. É curso presencial mesmo, nossa, eu recomendo. E eles são muito bacanas, é um pessoal bem bacana. E sempre me receberam de braços abertos lá, já fiz vários cursos com eles lá. Ah, muito legal. Então é uma dica bem bacana aí. Bianca, explica pra gente, que é uma coisa que a gente não faz parte do nosso mundo aqui, dos terráqueos aqui, né? E a gente não faz ideia. O que são cervejarias ciganas? Ah, é legal. Cervejarias ciganas é uma opção que um cervejeiro que ele é caseiro, e está querendo profissionalizar, né? Está querendo investir mais, aumentar a produção, se profissionalizar mesmo, só que não tem muito recurso para abrir uma cervejaria. Então, as cervejarias ciganas são essa opção. Você aluga uma cervejaria e a cervejaria produz a sua receita do jeito que você quer. Tem algumas cervejarias que você pode acompanhar o processo. E aí você consegue vender com registro, com todas as legislações, né, os registros certos, para você poder comercializar a sua cerveja. Nossa, que legal, eu não sabia. E às vezes é interessante, né, para quem está em casa e faz aquela produção artesanal em casa, saber que existem, né, essas cervejarias ciganas que pode fazer, né, o seu empreendimento realmente aumentar, crescer e se profissionalizar. Então fica a dica. É bem bacana, porque a minha porta de entrada para o mundo profissional da cerveja, né, cerveja artesanal, foi pela cigana. Eu fiz 2 ciganas, uma em Paraguaçu e a outra em Poços. E aí foi aí que eu comecei a ver o meu mercado, aí eu entendi que realmente a dela tinha um mercado, tinha um público, então também foi um direcionamento para eu continuar até chegar na cervejaria. Ah, entendi. E deixa eu perguntar, existe uma forma das pessoas aumentarem essa experiência? Eu mesmo sou uma pessoa que eu gosto muito de experimentar coisas novas, mas a cerveja forte não me agrada, por exemplo. Eu vou contar aqui, eu sei que você vai... Nossa, acho que você vai chorar por dentro. Eu gosto de colocar groselha na cerveja.
Ela vai me... Não, é uma opção, né? Eu sempre ponho um pouquinho assim de groselha na cerveja, eu gosto muito. E eu gosto muito de experimentar, né? Mas a cerveja forte, assim, eu tomo um copo, ela já parece que ela até me alimenta, sabe? Sei. Parece que ela me sacia, assim, e aí eu já... Tem, assim, alguma dica para quem quer começar a experimentar? Eu mesmo gostaria, assim, de saber alguma coisa que a gente pode comer junto, não sei, para amenizar e para ir acostumando com esse gosto? É até legal, assim, na questão de harmonização, é que tem uma harmonização bem bacana, porque as IPAs, que são as Indian Pale Ales, elas são cervejas um pouco mais amargas, um pouco mais fortes, um pouco mais extremas. Então tem uma combinação muito legal que você pode comer com torta de limão. Nossa, nunca imaginei. E não parece que fica bom, mas, gente, experimenta. Vou experimentar, sem dúvida. Fica muito bom, é uma combinação muito bacana, porque aí traz o frescor, traz o amargo, né? Ele acaba suavizando. Que coisa, às vezes a gente acha que o doce vai estragar o sabor das bebidas, Não, ele complementa. Né? Nesse caso, uma cerveja IPA e uma torta de limão, eles complementam. Amanhã pro almoço, amor, a gente já tem, assim, a entrada. E tem também os queijos, né? Bacana também, gosto de uma cerveja mais forte, ela é mais pesada, pega um queijo um pouco mais gorduroso, porque aí você, na hora de tomar a cerveja, ele dá aquela amenizada e você come com o queijo e ele harmoniza um pouco mais, dá essa leveza no paladar. E cerveja artesanal experimentar. E às vezes fala assim, eu não gosto de cerveja, mas não é, que você ainda não escolheu o estilo certo para você. Não importa, assim, se você não gosta de uma IPA, você pode gostar de outra cerveja. Cerveja artesanal tem uma variedade. Então, assim, você não gosta de mais amarga, mas tem muitas outras que você consegue experimentar que também tem nessa linha. Uma Essential IPA, ela é um pouco menos amarga do que uma IPA. Uma APA, ela tem menos aroma do que uma IPA. Então, assim, dá pra ir nessa linha. Encontrar o que mas é. tem muitos estilos que você consegue Você encontrar. tem uma lembrança, quando eu morei no Japão, as cervejas lá são todas muito fortes. E era pra mim muito difícil, assim, eu sempre gostei de tomar uma cervejinha, mas era difícil encontrar uma que eu realmente gostasse, assim. E aí eu encontrei uma cerveja de arroz. Que é super leve. E agora eu tô aqui e às vezes eu queria tomar aquela de lá. Que ela tem um sabor super diferente também dos que a gente tá acostumado. E é super leve também. Não sei se você já teve essa experiência. Não, de arroz eu nunca experimentei. Fica, então... Legal, aí bom. fica atiçada a curiosidade, então. E quais são os sabores que você produz lá no Delas hoje? Agora na Delas. Na Delas. É dela. Dela. Isso, é só... Na Dela Cervejaria, por enquanto, a gente tem 2 estilos, que é a Lager, que é a cerveja mais fraquinha, né? Que é a Premium Lager que a gente está acostumado. E tem a Vines, que é a de trigo, que ela é um pouco mais leve, ela é mais condimentada. Então, por enquanto, a gente está com esses 2 estilos. A gente ainda está acertando, né, as receitas, a gente ainda está entendendo o equipamento, né? Mas a próxima vai ser uma IPA, que é a queridinha de todo mundo, só que também ela tem alguns desafios. Então a gente vai deixar ela para a próxima, né? Que a gente ainda tá evoluindo, mas vão ser esses 3 estilos: a Lager, a Vines e a IPA. E dentro desses 3 estilos, existe alguma diferença? Tipo, na Lager, existe mais de um tipo ou não? Não, por enquanto a gente vai fazer só essas 3 mesmo. Entendi. E explica pra gente, que muita gente acha que a diferença é enorme entre chopp e cerveja, como eu achei. E aí eu ouvi a sua explicação e falei, conta pra gente qual que é a diferença entre chopp e cerveja, por favor. Quando eu descobri isso também, eu falei assim, eu não acredito, porque a gente às vezes paga um pouco mais no chopp achando que tá tomando uma coisa diferente, né, mas não é. A única diferença é que, assim, o chopp, ele é mais fresco, mas a única coisa que muda é a forma de servir. Então, os chopps são servidos em tapes, né, que a gente chama que são as torneiras, em chopeiras, né, em barris. E a cerveja é servida na garrafa. E normalmente as garrafas são pasteurizadas. E a pasteurização, ela
quebra um pouco essa parte do frescor, do aroma fresco, né? Do gosto mesmo. Então, por isso que a gente acha que o chopp é mais leve, o chopp é mais cremoso. Mas é apenas o impressão. produto que é colocado dentro é igualzinho, é coisa. O mesmo processo. Eu fiquei super impressionada de saber, porque não parece, né? Decepção. Não é... Mas assim, o mesmo produto só ele só no embalamento? Não, como é que fala? É um invase, né? Só no invase, que... cria toda essa diferença. Eu achei isso incrível. A cerveja ela é muito importante, assim, até na cor da garrafa. Tem garrafa âmbar, tem garrafa verde, tem garrafa... Faz diferença? Faz diferença. O off flavor, tem muitos off flavors que são por incidência de luz. Então, né, depois Heineken, que tá pronto... É por incidência de luz que muda esse off flavor. Oxidação, às vezes é tudo por incidência de luz. Nossa, é muito mais do que a gente imagina. Então, o invase da cerveja, a embalagem da cerveja é muito importante. Tem que tomar muito cuidado, né? Até a forma de refrigerar. Garrafa artesanal, principalmente, você tem que deixar na vertical e não na horizontal. Também tem isso tudo é bom isso. Saber. Essa coisa na geladeira de pôr deitada assim, não é legal. Influencia porque a garrafa tem um headspace, que a gente chama que é aquela parte de cima, né, que tem oxigênio ali, né? E quando você deita, esse oxigênio fica mais em contato com a cerveja. Então a chance de oxidar a sua cerveja é maior. Que coisa. Então por isso que você tem que deixar ela em pé. Em artesanais, normalmente, o sedimento, que é resto de levedura, que é resto de lúpulo, que é normal ter sedimento em cerveja artesanal, ela fica embaixo. Então, na hora que você for servir no copo, o sedimento fica ali embaixo e não passa para o copo. Olha só. Então, tem... E pensando nisso que você está falando, tem diferença entre a cerveja em vidro e a mesma cerveja no alumínio, por exemplo? No alumínio tem. Tem diferença no sabor? A mesma cerveja? É a mesma cerveja, mas tem diferença. É a mesma coisa com refrigerante, né? Que a gente fala, da lata é diferente do vidro, né? Na cerveja é a mesma coisa. A gente percebe essa diferença, assim, sensorial. Isso é por incidência de luz, por oxidação, né? A porosidade da embalagem, tudo isso influencia. Entendi. Conta pra gente, entendi e adorei entender. não imaginava. E qual que é a diferença, Bianca, entre a cerveja industrial, comercial, né, e a artesanal? A maior diferença, sim, é a quantidade. A artesanal preza pela qualidade e por pouca quantidade. Já a comercial quer vender, então eles fazem em maior quantidade com custo menor. Então essa é a principal diferença. Não que uma seja melhor que a outra, mas que são focos diferentes. A comercial quer que você toma bastante, a artesanal quer que você tenha uma experiência. Então essa é a grande diferença. Entendi. E agora, chegando para um momento final aqui, onde que a gente encontra a cerveja dela para a gente ter essa experiência? A cerveja delas pode encontrar na cervejaria mesmo, que a gente tem um espaço físico agora. Falei, agora a dela tem uma casa só dela. Então, é lá na rua Santa Rita de Cássia, número 25, Jardim São Roque. Lá pode retirar growlers, pode levar o seu growler e envasar lá na chopeira na hora. Pode pegar barril, pode alugar chopeira, a gente tem tudo lá na cervejaria. E também vocês podem encontrar dela no Seu Divino, que lá eles vendem na caneca. E também pode encontrar no Sati Culinária, que lá também tem growlers. E a gente tem algumas promoções com porções, com lanche, que a gente está fazendo um combo. Aí a gente está vendendo os combos. Então, por enquanto, são esses 3 lugares que vocês podem encontrar. Por enquanto, se Deus quiser, a Bianca vai conseguir mais apoio e mais abertura dentro do espaço aqui Rio Pardense, para que as pessoas possam conhecer, né, o produto que ela faz com tanto carinho, né, com tanto amor, com tanta tanto dedicação. empenho, e que também a parte de comercialização possa abrir portas, né, para esse produto Rio Pardense, né,
de uma pessoa riopardense que está trazendo, né, essa fábrica aqui para Rio Pardo. Então, que a gente também, quando for presentear alguém, que a gente possa, que seja uma opção, né, presentear com uma cerveja dela. E a gente faz esse apelo aos comerciantes aqui de São José, que procurem a Bianca para essa parceria, que entendam que a cerveja artesanal, ela é diferente, inclusive no valor da cerveja comercial, e que a gente possa ter esse espaço, né, Bianca? Isso mesmo. Vamos apoiar o local, apoiar o produto regional, né, o produto da sua cidade. Acho que isso é muito importante, porque se a gente apoia o local, a gente está gerando emprego, a gente está melhorando a qualidade da cidade, a gente está valorizando, né, o comércio daqui da cidade. Então, acho que todo mundo tem a ganhar com isso, né? Bianca, eu queria muito agradecer a tua presença aqui no nosso programa. Foi um bate-papo delicioso, cheio de coisas novas pra gente aprender, pra gente entender. E coisas que fazem parte do nosso dia a dia, né? Como embalar a cerveja, como colocar a cerveja na geladeira, por exemplo, já mudou a minha geladeira, por exemplo. Já mudou. Então eu queria agradecer muito, te dar os parabéns, né? Por tudo que você tem conquistado. Tão moça, né? E já assim com um currículo tão importante, tão forte. Te dar os parabéns, desejar tudo de bom, né? No seu empreendedorismo. Vou conhecer a cerveja dela, que eu ainda não conheço. E tem alguma rede social que você gostaria de colocar aqui para quem está assistindo, para acompanhar o trabalho? A gente sempre posta, né, no Instagram, que é Cervejaria Dela. Aí eu tenho, né, as minhas, que é pessoal, tem o Facebook, tem o LinkedIn, que é só procurar por Bianca Vito, que também tem lá todas as novidades da Dela, mas principalmente o Instagram, pode acessar lá, que lá tem todas as novidades, tem todas as promoções, os pontos de vendas, encontra tudo lá. Então, muito obrigada, Bianca. Esse espaço também está sempre aberto quando você quiser expor alguma coisa nova. Fica à vontade. Com certeza. Muito obrigada, viu? E obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço. A gente vai agora para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco com Papo de Mãe. A Projeta é uma empresa com credibilidade e confiança quando o assunto é galpões e estruturas metálicas. Com soluções que partem desde o início da obra até o acabamento, seja para fábricas, galpões, residências e muito mais. Projeta Galpões Metálicos. Você que gosta de bike ou quer saber mais sobre ciclismo, temos um rolê marcado na Play TV. Papo de ciclista, informação, pontos turísticos, dicas e muito mais. Quer entender melhor o mundo encantado das bicicletas? Então você está convidado para assistir a primeira temporada do Ciclotando, a sua revista eletrônica do pedal. Vem com a gente! Ciclotando, toda quinta às 8 da noite. Play TV, pensando em você. Estamos de volta com Mulher por Inteiro. Vamos agora para o quadro Papo de Mãe, para você que é mãe, para você que pretende ser mãe, para você que está se preparando para ser mãe. Estou aqui hoje com a convidada, Tia X, que veio aqui falar um pouquinho sobre essa vida agitada, tendo 4 filhos, né, Tia X? Então não tem jeito de não ser agitada a vida. Isso sem falar do trabalho que a gente vai retomar daqui a pouco. Mas, Tia X, seja bem-vinda. Obrigada. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada a vocês. Tia X, conta pra gente. Você tem 4 filhos. Isso você sempre planejou? Você sempre se viu mãe de muitos filhos? Sim. A época de namoro, a gente sempre conversava muito, o Márcio também sempre concordou e tem mais de 1, né? Agora 4. 4 foi uma bênção.
Então a gente sempre teve essa vontade de ter sempre mais de um, né? Mas vieram 4. Tia X, e assim, quando eles eram pequenos, qual que é a diferença de idade 2 deles? anos cada um. 2 em cada? 2. Então você estava grávida, tinha um de 2, um de 4, um de 6. Isso mesmo. Como é que foi, assim, principalmente acho que a parte, quando eles são muito criança, não que não dê trabalho depois, né, que não dê preocupações, mas requer muito da gente fisicamente. Sim. Como é que foi essa experiência deles, assim, pequenos, vindo um atrás do outro, assim, né? Você estava amamentando ou estava grávida? Foi loucura. Realmente foi louco, né? Foi um tempo, assim, difícil, porque não tenho ajuda, não tive ajuda de ninguém, né? O Márcio trabalhava fora. E os 4 pequenos, 3 pequenos, um recém-nascido, foi corrido. Coisa assim de você ir ao banheiro com a criança no colo, foi bem corrido. Você não tinha ajuda de ninguém? Não. Nem vovó? Não, minha mãe sempre trabalhou, minha sogra, né, mais de idade. Então era eu mesma. E você? E venci. E para pessoas para casais que pretendem ter, né, que tem um, que quer ter 2, quer ter 3, você gosta de ter 4 filhos? Você acha que vale a pena? Ou você acha que, de repente, se tivesse tido menos filhos, poderia ter dado mais atenção? Porque eu conheço gente que tem muito filho e fala assim, ai, não, para, porque eu tenho 3 e gostaria de ter mais um. Não, para nos 3, pelo amor de Deus. Hoje em dia, quando você conversa com as pessoas, né, às vezes é 1 ou 2 no máximo, né? Quando você fala que tem 4, eles falam, nossa, eles assustam, né? Mas, não, vale a pena ter mais de um filho. Eu acho que entre eles, entre nós lá, nós sempre teve muita união. Muita diversão, porque eram sempre aquela festa. Não precisava nem sempre fazer barulho. Não precisava nem fazer festa de aniversário, porque o almoço e o jantar na mesa já era aquela festa. Mas valeu a pena. Hoje eles estão com que idade? A mais velha tem 21 e o mais novo tem 14 anos. Então, 21, 19, 17 e 14. E tia X, agora que eles estão crescidos, eles ainda moram com você? Como é que... Sim, eu tenho a Maria Eduarda, que é a mais velha, faz faculdade, né? Mas devido à pandemia, ela está em casa desde o ano passado. A Marcela começou esse ano, mas começou online. E os outros 2 ainda estão fazendo o colégio, né? O Lucas no 9º ano e o Eduardo no 3º colégio. Estão em casa com a gente. E agora que eles estão crescidos, ainda é trabalhoso ser mãe de 4? Ou agora dá para dar uma relaxada? Fisicamente, eu acho que você relaxa mais no físico, né? Porque não tem tanto aquele trabalho de você ficar atrás, olhando, ai, vai cair, vai bater a cabeça. Cuidado, vai bater porque sempre criança pequena cai, a primeira coisa que ela bate é a cabeça. Então, fisicamente, eu dei mais uma relaxada. Agora, mentalmente, porque a preocupação muda, né? Quando é pequena, a preocupação é uma. Quando eles crescem, a preocupação é outra. Você fica pensando no futuro, como vai ser, nessa época de pandemia você fica com medo. E eu tenho um privilégio, né? Eu e o Márcio, nós temos um privilégio que, graças a Deus, em termos de preocupação em sair, em ficar embalada, a gente nunca teve. Eles são muito caseiros. É uma preocupação a menos. Sim, tanto é que na pandemia eles não sentiram tanto porque sempre foram caseiros, né? A gente vê que às vezes a mais velha sente falta da faculdade. Foi uma experiência nova para ela, né? Ela conheceu pessoas novas, conheceu ambientes novos. Então, às vezes, a gente vê que ela sente um pouco de falta, mas isso não abala, não a deixa abalada, entendeu? Acho que o ambiente familiar faz bem para eles, eles gostam. Tia X, tem alguma dica, alguma ajuda que você acha que poderia dar para as mães que estão com mais de um filho pequeno ou que estão com mais de um filho adolescentes, que poderia, de repente, ajudar a facilitar alguma coisa? O que é importante a gente ter, o que é importante a gente não ter, né, na criação dos filhos, assim? Assim, enquanto eles são pequenos, que elas curtam, porque o tempo passa rápido demais, eles não vão querer sentar no colo mais, não vão querer abraços, não vão querer beijos, porque vão crescendo e eles vão ficando mais distantes.
né? Eu sinto que, infelizmente, esse celular os deixam mais distante, né? Eles têm alguns interesses diferentes dos nossos. Então, quando é pequeno, que eles curtam cada momento, até o momento que dá trabalho. Esse trabalho vai passar. O trabalho de quando eles são pequenos, isso passa, né? A gente acha que vai ficar louca, mas passa. E as preocupações mudam e você vai sentir saudades de coisas que você tinha quando eles eram pequenos e não tem mais. E agora que eles estão grandes, tem alguma coisa que você acha que pode, de repente, falar para a mãe que está ouvindo a gente? Alguma dica de, se preocupe com isso, não se preocupe com isso, cuida disso, isso aqui deixa para lá, alguma dica assim? Em casa, sim, a gente pega no pé, né? Assim, se preocupar com as amizades, quem são seus amigos, né? Estar por dentro, né? Sim, a gente... Estar perto. Estar perto, sempre. Eu acho que isso a gente nunca vai deixar, né? Como pai e mãe, você nunca vai deixar de estar perto, mesmo não perto fisicamente, mas você sempre vai querer estar por perto deles, até mentalmente, né? Pensando. A gente sempre preocupa em se vai sair com quem vai sair, né? Se está no celular, com quem você está falando, se está assistindo alguma coisa, o que você está assistindo, o que você está vendo. A gente tem um combinado que o celular não é bloqueado. É claro que a gente não fica pegando, né? Tem uma menina de 21 anos, você não pega o celular dela e não vai invadir as redes sociais dela, mas a gente sempre tá assistindo no quarto, você dá uma passada, dá uma olhada, e aí que você tá vendo? Né? E aí? Com quem você está conversando? É importante mesmo, depois deles já formados, que a gente não deixe, que a gente fique ali por perto ali. Sim, com certeza, né? A gente pergunta o que eles querem para o futuro, e aí o que você está pensando em fazer, que é o último ano da Maria Eduarda, então a gente pergunta o que ela quer fazer. E assim, as opiniões, hoje em dia é tudo mudado, né? Os jovens, eles têm pensamentos diferentes do nosso. Assim como a gente teve dos nossos pais, dos nossos avós, né? Então algumas... É natural essa... Eu acho até legal, até eu falei com o Marta, a gente estava conversando ontem, essa diversidade de aceitação de algumas coisas que a gente vê que acontece no mundo. Que não acontecia com a gente, que a gente não precisava lidar, né? Às vezes até acontecia, mas era mais escondido, eu acho, né? Então, a gente tem essa diversidade de ideias em casa. Mas a gente procura, às vezes sai até uma discussão, mas um respeita a ideia do outro. A gente vai pensar de uma forma, como pai e mãe, e eles vão pensar de uma outra forma, como adolescentes, como jovens, isso não tem como mudar. Tia X, falando um pouquinho agora da sua vida profissional, a Tia X formada em pedagogia, em psicopedagogia. Eu tive o prazer de trabalhar junto com a Tia X, né, de estar dentro da sala de aula junto com ela. Também tive o prazer de ter as minhas filhas como alunas. A Tia X, ela tem um poder de cativar as crianças, de cativar as famílias, né? Isso é muito legal, que tem professores que não têm esse jeito, né? Parece que você nasceu para isso, né, Tia X? Gosto. Como que começou a sua vida na pedagogia? Por que você escolheu a pedagogia? Eu era muito pequena, a gente falava pré aquela época, né? Eu deveria ter uns 6 anos. E nós morávamos numa Vila Formosa e nós mudamos aqui para o Vale do Redentor. E eu estudava de manhã lá naquela creche São Francisco. E a minha mãe me levava na casa da minha professora, chamava Magali, ela está viva até hoje. E lá ela me deixava lá e ela me dava café, pão, sabe aquele carinho? Ela te acolhia na casa dela, ela me levava para a escola. Aquilo foi me despertando... A sua professora? A minha professora. Foi me despertando e falou, gente, sempre pensei, quando eu crescer eu quero ser igual. Que coisa linda. Porque eu vi tanto carinho, ela fazia tudo aquilo com tanto amor. Eu falei, gente, eu quero ser como ela quando crescer. Até hoje eu falo isso para ela, quando eu a encontro, né? Ela é professora até hoje, deu aula no Objetivo, muito tempo. E ela fala assim, não, você conseguiu e conseguiu ser melhor, né? Ela sempre me elogia assim. Mas esse carinho todo foi que me despertou. Que coisa bonita. E sempre gostei de criança, sempre dei aula de catequese, sempre fiz grupo para gincana. Quando o Márcio começou a fazer alguns eventos, eu ia fazer recreação. E um
um dia Deus me abençoou, né? Me deu um trabalho, depois passei no concurso da prefeitura e estou até hoje. Não pretendo parar, não. Não, até porque nasceu para isso. Porque a gente vê assim, tem muito professor que tem medo, é ao contrário de você, né? Que tem medo do envolvimento com a família. Meu trabalho é aqui na sala de aula e, além disso, eu não sou paga para fazer. Né? E a gente percebe que você, até pelo que você falou agora, que você já entrou na pedagogia pensando que eu quero acolher, Sim. Eu quero dar carinho, eu quero dar mais do que aprendizado. E hoje isso em faz dia, diferença, se você não né? estiver caminhando junto com a família, né? Não tem como você não acertar. Você precisa caminhar com a família, porque você fica um tempo com a criança na escola, um tempo bom. E a família também. Então, vocês precisam... A família e a escola têm que caminhar junto. Tem que falar a mesma ideia, caminhar junto, para entender o mundo da criança, né? Porque senão... Porque às vezes tem coisa que os pais sabem, enxergam que os professores Sim, não e vice-versa. Vice-versa, isso é uma troca, né? Tia X, você acha que, assim, se a gente comparar quando você começou na pedagogia e hoje em dia, é diferente a relação que as crianças têm em casa com os pais? Se a gente comparar um tempo atrás, sei lá, vamos pensar 10 anos atrás, nessa relação, porque vocês percebem bem, né? Vocês lidam com as crianças e com as famílias todo dia. Sim. Você consegue perceber alguma diferença na relação pai e filho? O que eu percebi não foi a mudança dos pais, que eu acho que pai e mãe é pai e mãe o tempo todo. Há 10 anos atrás, há 20 anos atrás... A criança vem diferente. Ela veio diferente. A geração dela cada vez está vindo diferente. Há 10 anos atrás, a criança era de um jeito, a criança pequena. Hoje, a criança da mesma idade já vem de uma forma diferente. A mudança aconteceu com a geração, com a criança. Os pais, porque a mãe, quando a criança é mordida na escola, a mãe... meu filho foi mordido. Se aconteceu isso há 10 anos atrás, acontece hoje, ela vai te fazer a mesma... meu filho foi mordido por quê? A criança já não. Há um tempo atrás, quando ela era mordida, ela chorava. Hoje em dia, ela já revida, às vezes nem chora. Né? Então, isso vai mudando na criança. A gestação, ou o ambiente familiar, ou o mundo, né? Eu vejo essa diferença na criança, mais na criança do que nos pais. Ela tá mais madura, você acha? Parece que se você olha, ela já vem pronta. As crianças hoje de 2 anos falam coisas que há de 10 anos não falavam. 10 anos atrás não falava. Elas te questionam de uma maneira que a criança há 10 anos atrás não te questionava. Ela vem diferente. Entendi. E, Tia X, agora na pandemia, a gente sabe que algumas escolas retomaram, algumas escolas ainda não retomaram, né? Falando, né, no Brasil todo, algumas já retomaram a aula presencial, outras não. Alguns pais optam por levar os filhos, outros por manter em casa. Sim. Você acha que essa pandemia, ela foi prejudicial para a educação? Essa pandemia foi prejudicial para todos nós, né? Tanto social, emocional, acho que para todo mundo, financeiro, né? Na educação, a gente vê alguns estudos no Brasil, né? Que vai haver como se diz? Um déficit, assim? Vai haver, buraco. sim. Vai haver. Não tem como. Pelos estudos, a escola particular vai ter 1 ano e meio desse déficit, as escolas públicas mais 3 anos. Então, o que nós vamos ter que fazer como educadores? Vamos ter que mexer no currículo. Não vai dar para você dar aula para uma criança de 3º ano com os mesmos conteúdos que você deu há 4 anos atrás. Então, isso vai ter que acontecer no currículo escolar, não só dentro da sala de aula. Vão ter que mexer. Mas eu digo assim, Tia X, mais especificamente para a sua área, que é a educação infantil. Você acha que esse 1 ano e meio
fez diferença, vai atrapalhar o desenvolvimento. A família pode fazer alguma coisa para ajudar esse buraco, né? Esse atraso. Tem alguma atividade que possa ser feita em casa para educação infantil mesmo, que eu sei que você dá aula para crianças bem pequenas, né? Pequenos. O social, a interação de criança com criança, isso só acontece na escola. Por mais que você em casa tenha mais que um, né? Você tem 2 filhas, mas elas têm a diferença de idade. E a Joana, vamos falar da irmã mais velha, não vai competir com a irmã mais nova. Você, como mãe, não vai competir com seu filho. Às vezes você está jogando um jogo, o que você vai fazer? Você vai dar um jeitinho para que ela ganhe. Quando a criança está na escola e ela brinca com crianças da mesma idade, não tem isso. Os 2 querem ganhar, né? Aí tem a perda e tem o que venceu e o que perdeu, né? E é nesse conflito que a criança vai amadurecendo. Ela vai, não ganho sempre. E eu vejo, retornando agora aos poucos, né, com as crianças no presenciais, eu vejo isso. Esse buraco, essa lacuna emocional. Está no emocional, está na interação, está no social. A criança veio de casa, esse 1 ano e meio que ela ficou em casa, ela veio com aquele pensamento. É tudo meu, eu não meu. Preciso dividir, eu que ganho. Se ela está no ambiente escolar, isso ela vai aprendendo aos poucos. Que eu sempre falo, se não tem conflito, não tem aprendizado, não tem mudança. Até a gente, quando nós temos algum problema, a gente fica remoendo, a gente sofre, mas a gente tira uma lição daquele problema, né? De como você resolveu, de como você aceitou. A criança é a mesma coisa. Naquele conflito lá, ela vai amadurecendo a ideia. Na primeira vez, não. Ela pode sentir, ela chora, mas sempre tem uma segunda, tem uma terceira, e aí ela vai pensando diferente. Então, quanto ao pedagógico, né, ao desenvolvimento cognitivo, os pais, nós vamos ter que ser grandes aliados. Porque vai ter que ser a mãe fessora, a gente fala, né? A mãe fessora, não vai ter como. A gente vai ter que caminhar juntos. Vai ter que ter um estímulo em casa. Eu creio que sim. Vai ter que ter um estímulo. Acho que é a revolta das escolas, né? Porque há um tempo atrás, antes da pandemia, às vezes os pais queriam passar o pedagógico e a educação para a escola. Agora a escola vai passar um pouco para as famílias a educação e um pouquinho do pedagógico. E eu acho que esse foi o lado bom. O lado bom, um vai entender o papel do outro. Você dentro de casa entende o papel do professor, porque você já é professora. E a família passa a entender o papel do professor e a professora passa a entender... Mais um aprendizado. Sim, um aprendizado. A gente tem que tirar uma coisa boa da pandemia. Não tem só coisas ruins acontecendo, tem coisas boas acontecendo. E daqui para frente eu acho que não vai mudar. Nós vamos ter que caminhar a família e a escola juntos. Alguém me falou outro dia, alguém que estava trabalhando na escola e que eu encontrei assim na sala de espera do dentista e falou assim... Sabe qual que é o problema? É que o pessoal começou a enxergar na pandemia que tem filho que precisa de ajuda. Porque antes da pandemia eu precisava ajudar meu filho a resolver coisas da escola porque ele vinha com dificuldades. E eu sabia que tinha amiguinhos dele que também precisavam e que o pai não tinha esse olhar. A única coisa que mudou é que agora os pais perceberam que tem filho que precisa de ajuda, porque antes também precisava. É o que você falou, é enxergar o papel do professor. Sempre precisou existir essa troca entre família e escola. Precisou. E às vezes as famílias achavam que não. E agora começa a melhorar esse relacionamento, né? Sim, eu entendo que os pais, né, não generalizando a todos, né, mas alguns pais vão dar mais valor ao estudo, à educação escolar, né? Porque elas estão vendo os filhos dentro de casa e é nítido, assim, quem está na escola e quem o pai resolveu não deixar. Falando de escola pública e privada, não, né? Porque eu tenho a realidade das duas. Então, eu tenho a pública, o interesse, acho que vem a cultura, né, da pessoa. A educação escolar é diferente. Então, o pai passou a dar mais interesse, né? Eu faço buscativas, né? Bato na porta da casa do pai,
porque, infelizmente, a creche ainda não deixou de ser assistencialista, né? Alguns pais necessitam da creche só para trabalhar e eles não pensam que a creche é uma escola. Entendi. É só um lugar para deixar meu filho. Sim, sim. E hoje em dia, não, eles estão vendo como que é diferente. Então, faço buscativas, bato na porta, tento explicar para o pai, mas é um trabalho que você tem que fazer de formiguinha, né? Todos os dias. Tia X, eu queria muito agradecer a tua presença, você ter aceitado o meu convite. Eu que agradeço. Te dar os parabéns. Nossa, eu te conheço já faz alguns anos. Eu sempre tive muita admiração por você, como mãe, como pessoa, como professora, né, das minhas filhas. A gente vê esse diferencial e hoje agora eu sei por quê, né? Por causa da dona Magali. É verdade. E isso é importante para a gente ver o papel do professor também, né? Como ele pode criar uma semente, né? Sim, no aluno, a responsabilidade, né, de ser um espelho bom, de preferência, né? Mas eu queria muito agradecer, Tia X, a tua presença e te parabenizar, né, por tudo que eu conheço de você e que eu admiro demais. Obrigada, eu que agradeço, também gosto muito de você e aprendi muito com você, principalmente as músicas que nós cantamos lá na escola até hoje. Obrigada, Tia X. Obrigada a você, Tia Gabi. Vamos agora para o nosso intervalo e voltamos logo com uma dica para o nosso mundo ao redor. Era uma vez um garotinho que amava comer donuts. Esse garotinho cresceu e encontrou a receita do verdadeiro sabor das rosquinhas americanas. Esse sabor hoje é o Your Donuts. Your Donuts, o verdadeiro sabor das rosquinhas americanas. Segunda-feira é dia de muita moda de viola na Play TV. Renato e Giovanelli apresentam Trembão, muita música, histórias e o melhor da cultura sertaneja. Ele foi crescendo e ganhando vida. Não aprendi a dizer adeus, mas tenho que aceitar seu olhar, farol da minha estrada pra não me perder. Por maior que seja a queda, o amor jamais se entrega. Mas que trembão sou, mas que trembão. Trembão, toda segunda, às 8 da noite. Play TV, pensando em você. Feira do Lar. Há mais de 60 anos enchendo o lar dos riopardenses de carinho, amor e aconchego. Aqui você encontra produtos para fazer as melhores receitas, receber a sua família e amigos, presentear novos casais. Monte com a gente a sua lista de casamento. Chá bar, chá de cozinha. Queremos comemorar com você essa data especial. Feira do Lar. Entre, a casa é sua. Estamos de volta com Mulher por Inteiro. Espero que vocês tenham gostado da entrevista da Bianca, da Tia X. E agora nós vamos para uma dica do nosso mundo ao redor. Quem não gostaria de fazer parte do povo mais feliz do mundo? Pois é, os dinamarqueses carregam essa reputação há mais de 40 anos. E a Jessica Jolie Alexander e a Iben Dissing Sandal. A Jéssica é casada com um dinamarquês, mora lá na Dinamarca, e a Iben é uma dinamarquesa. E elas juntas resolveram escrever um livro que eu li e super recomendo. Se chama Crianças Dinamarquesas. O que as pessoas mais felizes do mundo sabem sobre criar filhos confiantes e capazes.
agradecimento especial ao pessoal lá da Maica Melo, a Elaine e a Maica. Elas estão cuidando do meu visual durante o programa Mulher por Inteiro. Se você quer um atendimento personalizado, exclusivo, vá até a Maica Melo. Você vai encontrar looks lindos e um super atendimento, sem dúvida nenhuma. E vou deixar com vocês um gostinho de quero mais. Semana que vem a gente vai estar falando com a Adriana, psicóloga, sobre um assunto muito importante que é o suicídio. E também vamos estar falando com a Fernanda, dentista, abrangendo o assunto, né, da odontologia antes e durante a gestação. Boa noite a todas vocês e a gente se vê semana que vem.